Boa noite. Sejam sempre muito bem-vindos à nossa casa. Jesus envolva cada um de nós. A você que está em casa, nos acompanhando pelo canal do YouTube Centro Espírita Miguel Oficial, seja muito bem-vindo. Aproveitem esse momento, separem a aguinha de vocês para ser fluidificada enquanto nós estivermos refletindo. E para aqueles que aqui estão, na hora quem trouxe suas águas, né? Na hora de ir embora, não esqueçam suas garrafinhas. E semana que vem, gente, passa rápido demais, é NEF. Vocês já se prepararam, fizeram a inscrição? Não percam essa oportunidade. Às vezes, você está em casa, ao invés de você se expor na rua, né? Vem aqui para casa. Você não precisa, nem que não seja todos os dias, mas que você que nunca participou, venha pelo menos uma vez. Depois que você participar pelo menos uma vez, duvido que você não queira retornar os outros dias. É muito bom, é um momento muito agradável. Outra coisa, os cursos estão abertos. Não deixem de olhar no jornalzinho, tem várias orientações, a evangelização também vai começar. Está tudo recomeçando, a gente diz que o ano vai começar agora, né? Então, não esqueçam de fazer a inscrição em curso, aqueles que querem conhecer a doutrina, né? Doutrina espírita, vai lá, centroespiritamiguel.com.br. Pedimos sempre que os celulares fiquem em modo avião, para não ter interferência no nosso estudo. Bom, hoje nós vamos ter o tema com o Daniel, nosso companheiro Daniel, orgulho e caridade, orgulho e humildade. É muito bom esse tema, nos auxilia muito na reflexão. Vamos ter a página de abertura lida pela companheira Kátia, e logo depois a prece, e aí sim o Daniel vai trazer as suas reflexões dessa noite. Outra coisa, antes que eu esqueça, olha, atendimento fraterno já está presencial na sexta-feira. A gente agora começou a falar isso repetidamente, para que vocês, se não conseguir vir na quinta, às 13h30, ou domingo, 9 horas da manhã, vem depois do trabalho, às 18h30 até às 7h15, sexta-feira, presencial, tá? E culto do Evangelho no Lar. Se tiver dúvida, dá um pulinho aqui ao final da reunião, que eu passo para vocês as orientações que nós temos ali, uma orientação, tá? Digitada direitinho. E não deixem de olhar o nosso jornalzinho Ceareiro de Miguel, com muitas outras informações. Kátia, por gentileza. Boa noite, meus irmãos. O livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é 31, com caridade. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Isso está em Paulo, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se, ou que lança apelo comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, sabemos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar, ouvir,
impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca e os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, cada coisa, necessita da contribuição da bondade, de modo particular. Homens que dirigem ou obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual, domínio do entendimento em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa, graças a Deus. Obrigada, Kátia. Uma bela página. Nesse momento, então, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos corações. Primeiro, para agradecer, Senhor Jesus, te agradecendo, Senhor, humildemente, por podermos chegar até aqui, vencer o nosso dia e chegar, Senhor, para ouvir as reflexões dessa noite. Hoje num tema tão específico, o orgulho e a humildade. Senhor, que possamos, Senhor, utilizar o tema de hoje, através dessas reflexões, para nos vestirmos de humildade e nos despirmos de todo o orgulho que ainda existe dentro de nós. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. Te pedimos, Mestre, ainda que possa visitar todos os lares daqueles companheiros que estão nos acompanhando em casa, os nossos lares, Senhor, todos os lares dos nossos irmãos. Visite, Senhor, cada canto, cada cômodo, mas visite também, Senhor, aqueles que se encontram hospitalizados, que se encontram nos cárceres, nas casas de repouso, orfanatos, asilos, aqueles que se encontram desabrigados, Senhor, aqueles aonde nós não conseguimos ir. Visite, Senhor, a todos os nossos irmãos, encarnados ou desencarnados. Uma mensagem diz que sempre está presente, nos acompanhando. Então, auxilie-nos a despertar em nós a fé, a esperança, a caridade. E assim nós te pedimos ainda, auxilie nosso companheiro Daniel, que preparou com carinho as reflexões dessa noite. Também pedimos, Senhor, fluidifique as águas que se encontram nos lares e a que se encontram ali na mesa. E ainda te pedimos, Mestre, que possa trabalhar nas mãos dos nossos companheiros passistas, para que eles possam ser os instrumentos afinados com os teus propósitos na hora da aplicação do passe. E humildemente nós te pedimos, Senhor, permita-nos iniciar a reunião dessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Com você, Daniel. Obrigada. Tá funcionando? Boa noite. Então, né, esse tema, o orgulho e a humildade, né, um tema assim, parece muito comum, né, a gente aborda esse tema, né, em muitos estudos que não falam diretamente sobre ele, né,
Não sei se as pessoas que estão aqui hoje costumam a vir, se estão vindo pela primeira vez, né? Mas é um tema que é muito, muito abordado, né? Que é muito falado, né? Mesmo em outros assuntos, né? E até quando a gente não está estudando, né? No dia a dia são palavras que a gente ouve bastante, né? Ouve muito sempre falar de orgulho, né? Tem pessoas que até falam até muito bem, né, do orgulho, como se fosse uma coisa boa. Tem pessoas que sentem orgulho de ser orgulhosas, né? E falam, ó, tô orgulhoso de você, né? Então, assim, às vezes a gente dá uma conotação, né, até boa e não, eu tenho meu orgulho, né? E quando alguém machuca a gente, tive meu orgulho ferido. E são coisas que a gente vai criando que às vezes fica difícil a gente desconstruir quando a gente está falando do orgulho, daquele orgulho que a gente deve combater, né? E aí a página de hoje, né, ela vem falando de caridade, dessa caridade que vai além de você vir e distribuir um alimento, né, uma sopa, uma cesta básica, um agasalho, né? Falou das diversas formas de caridade, de você falar, de você ouvir, de você olhar, né? De você esquecer uma ofensa, de você lembrar de algo que alguém te falou e que era importante, lembrar de uma data, né? Lembrar de algo que aconteceu, lembrar de alguém que há muito tempo não recebia uma ligação, não recebia uma visita e você foi lá. Então existem diversos tipos de caridade, né? E o que tem a ver a caridade com o orgulho e a humildade, né? E tem tudo a ver, né? É exatamente sobre isso que é o estudo hoje. É exatamente sobre isso que fala o capítulo, né? Que é o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, de onde foi tirado, né, a base para o estudo de hoje, que foi a sugestão, né, de base para o estudo de hoje, para o tema de hoje. Então pode passar, por favor. Então, né, nesse item do capítulo, são duas mensagens, que são instruções dos espíritos. E as mensagens, uma começa assim: sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo. Né, já começa com uma pergunta. Né? Então, a nossa reflexão já começa com uma reflexão. Né? Oi? Precisa ser humilde, né, para ser caridoso. Mas por que precisa ser humilde para ser caridoso? Né? Pode parecer simples, pode parecer óbvio, né? Porque ser humilde é bom. Quem é que vai falar que ser humilde é ruim? Né? Apesar de que tem pessoas que acham que, às vezes, dependendo da conotação, como diz que ser orgulhoso às vezes é bom, tem o meu orgulho, tem pessoas que acham que você ser humilde demais é ruim, porque você abaixa a cabeça demais, porque você permite demais. Então você deve sempre permitir, você deve sempre, né, deixar que os outros façam e ceder. Né? Isso é ser humilde? Então a gente tem que entender um pouco essa questão do que é o orgulho e do que é a humildade. Mas a grande pergunta, né, é: sem humildade a gente pode ser caridoso? Né? E a gente vai ver ao longo do estudo das reflexões e ao longo do texto que não dá. Né? E o outro texto, que é a outra instrução do Espírito, tem a próxima pergunta. Pode passar, né? Que é: como pode a mútua benevolência existir com o orgulho? Né? Ele não está falando da caridade, mas está falando da benevolência, né, entre as pessoas. Como podemos ser benevolentes uns com os outros, né, se somos orgulhosos? Como a gente vai fazer o bem, compartilhar o bem, se a gente é orgulhoso? Né? Para a gente poder entender isso, a gente tem que entender o que é o orgulho. Né? Então, o que é o orgulho? Eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra, né? E eu ouvi duas coisas muito interessantes que eu trouxe para o estudo hoje.
né? E uma ele falando do orgulho, que ele dizia que o orgulho, né, quando você é a pessoa orgulhosa, ela não se permite ouvir. Ela não escuta o que o outro tem para dizer. E com isso, ela não aprende. Ela não enxerga o valor do outro. Então, se você não vê valor no outro, se você acha que ele é menos importante que você, como que você vai ser benevolente com ele? Por que que você vai ser, né, benevolente com ele? Se você acha que ele não merece. Você pode até entregar um alimento para ele. Você pode até entregar um agasalho para ele. Mas isso é caridade? Aí a gente volta no que é a verdadeira caridade. A caridade é só você entregar coisas materiais. A caridade é algo muito maior do que isso, né? E é outro tema, mas a gente vai entrar um pouquinho nele. Porque a caridade é você se doar sem constranger o outro. Quando você se coloca na posição de igual, e ali, né, você, na mesma posição, né, sem constranger, você atende, você escuta, você doa sim, doa o tempo, doa o bem material que for, mas sem constranger, sem humilhar. E quando você doa de uma posição mais alta, a pessoa aceita, porque ela precisa. Mas ela se sente humilhada, porque ela percebe no seu olhar, ela percebe no seu tom de voz, que você está fazendo se sentindo superior a ela. E ali, acabou a caridade. Virou uma doação, mas não é uma caridade. Então, por isso a pergunta, é possível a caridade, né, com orgulho? Dá para voltar, que eu não lembro a pergunta direito? Porque a pergunta também não é exatamente aquela não, eu resumi a pergunta. Né? Mas sem humildade podeis ser caridosos? Não, sem humildade a gente pode até fazer assistencialismo, dá para fazer. Mas caridade de verdade, sem me importar com o outro, de verdade, sem me colocar como igual, não dá. Sem enxergar o valor no outro, isso não é possível. Sem estar aberto para o outro, né? Sem olhar para a dor do outro e me tocar, me deixar tocar pela dor do outro, isso não é caridade. Então, a gente precisa combater o nosso orgulho para a gente poder chegar perto da caridade, de fazer a verdadeira caridade. E para a gente poder ser benevolente um com o outro de verdade. Senão a gente até convive, mas uma hora estoura. Convive enquanto, pode passar, convive enquanto é interessante, enquanto tem um interesse, né? Enquanto eu tenho algo a ganhar do outro, enquanto ele tem algo a me oferecer, enquanto é uma troca. Mas enquanto ele não tem algo a me oferecer, quando ele não tem mais, acabou minha paciência com ele. Então, qual que é o problema do orgulho? Né? A gente já falou um pouco. Né? Algumas tá na codificação, né? Tá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né? E no Livro dos Espíritos, em diversas obras, né? Que o orgulho e o egoísmo são a raiz, né? São os pais de todos os males, né? E também está nesse capítulo dizendo, né? Que o orgulho é a fonte de todos os males. Então tudo né, que a gente vê de ruim que existe no mundo, você pode investigar a fundo, você vai esmiuçando, e você vai chegar lá e vai ver que todo problema que acontece porque, no fundo, as pessoas ainda são orgulhosas e egoístas.
E como que isso se dá? É porque elas deixam de fazer o que tem que ser feito, né, quando elas têm o poder de fazer, porque elas não querem dividir, porque elas querem guardar para elas, porque elas se acham mais importantes, porque elas acham que vai faltar para elas, né? Então, no final de todos os problemas, está o orgulho e o egoísmo. Né? Seja porque eu senti meu orgulho ferido, eu fui traído, fui lá e, né, bati, matei, por quê? Porque eu fui traído. Foi o quê? Orgulho. Orgulho ferido. Né? O político que rouba e não faz a estrada, o hospital que devia fazer. É o egoísmo e o orgulho. Ele quer ter mais para ele e deixa, né, de oferecer para os outros, que ele acha que ele já vive mal mesmo. Né? Então, no fim das contas, o grande problema da humanidade está lá, né? Os espíritos disseram, com todas as letras, é o orgulho e o egoísmo. O orgulho é o maior adversário da humildade. A pessoa orgulhosa, como a gente falou aqui, ela acha que ela não tem nada a aprender. Ela já sabe tudo. Né? Quantas pessoas a gente não conhece assim? Você vai falar, vai querer ensinar alguma coisa, vai querer compartilhar algo, e a pessoa não está nem te ouvindo, porque ela acha que já sabe de tudo. Né? E isso a gente vê desde a criancinha no adulto. Quando a gente vê na criancinha, a gente ainda tem a chance de corrigir. No adulto é um pouco mais complicado. Mas também a gente tem que entender que a gente não está aqui para mudar ninguém. A gente muda junto. Né? E através do exemplo, principalmente. Então, se a gente quer mudar alguém, a primeira pessoa que a gente tem que mudar somos a nós mesmos. E isso contagia. O outro vendo a nossa mudança, ele vê que é possível mudar também, ele percebe. Isso vai arrastando. Então, se a gente quer mudar alguém, se a gente quer mudar o mundo, isso é muito real, a gente tem que começar mudando a gente. Até porque as pessoas são orgulhosas. Então ninguém vai aprender só porque você falou. Ninguém vai fazer nada só porque você falou que ela tem que fazer. É mais fácil ela fazer o contrário. Né? Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde os espíritos que estão aqui são imperfeitos e estão em aprendizado, em evolução. Mas a maioria que está aqui ainda é mais imperfeito do que perfeito. Então ainda tem uma carga de orgulho. Então, assim, a gente está aqui para isso. Né? Nós, enquanto espíritos encarnados, espíritos imortais que somos, encarnados que estamos aqui para nos melhorar e dentro disso está combater o nosso orgulho. Né? Aprender, né, a deixar de ser orgulhoso e desenvolver a nossa humildade, a praticar a caridade. Essa é a grande missão macro de todos os espíritos que estão encarnados na Terra. Cada um com a sua especificidade, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, né? Cada um com seus desafios pessoais, cada um tem o seu, mas no macro, essa é a grande questão de todos os espíritos que estão aqui encarnados. Né? Aí o problema do orgulho, né? A pessoa não vê o valor das outras, como foi dito, e o orgulho alimenta o egoísmo e faz com que as pessoas elas sejam indiferentes ao sofrimento das outras, e isso justifica com que elas acumulem excessivamente para si. Né? Porque ela é indiferente ao outro. Né? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Né? Antes ele sofra do que eu. Né? Eu vou juntar aqui para mim. Então, junta excessivamente. Às vezes, junta que não vai usar a vida inteira, nem os próprios filhos vão usar, enquanto as pessoas estão sem nada. Né? E nunca vão ter nada nem perto disso. E não só de recursos materiais, né? E às vezes é o tempo também. Né? Então, o orgulho aumenta, né? Alimenta esse egoísmo. Porque eu acho que o outro não merece. Então por que eu vou me esforçar? Por que eu vou abrir mão do meu por alguém que não merece? Porque ele que se esforce. Ele que vá à luta. Eu lutei, eu me esforcei, eu consegui.
E o orgulho faz com que as pessoas matem ou morram por algo que, na verdade, é muito mais covardia moral do que coragem, do que orgulho, né? Às vezes é muito mais difícil você passar por algo que você acha que é vexatório e você encarar e passar por isso, erguer a cabeça e seguir, né? E tipo, aconteceu, eu não tenho como evitar, mas eu tenho como seguir, né? É uma prova ou uma expiação, mas se aconteceu é porque eu tenho condição de suportar. Se aconteceu é porque tem um motivo. O nome disso é fé. O nome disso é fé raciocinada, inclusive, porque eu sei que se acontece tem um motivo, tem um porquê. Mas as pessoas às vezes preferem botar na conta da honra, na conta de outras coisas e resolver de outras maneiras. Às vezes é mais fácil do que admitir que às vezes eu levei as coisas a chegarem naquela situação, se não nessa, em outras vidas, e encarar aquilo e seguir. O nome disso seria coragem moral, mas a pessoa prefere botar na conta do orgulho e resolver de outras formas, usando a violência. E aí tem um capítulo também no Evangelho segundo o Espiritismo que fala do duelo, que vem falar que isso na verdade é covardia. As pessoas matam e morrem por causa desse dito orgulho. Então, quantas coisas ruins, né, a gente viu aqui, e que na verdade, como foi dito, são todas as coisas, todos os males da humanidade têm sua raiz no orgulho. E a humildade? O que é a humildade? A humildade é o outro lado da moeda, né? Se o orgulho não me permite ouvir o outro, se o orgulho não me permite aprender, não me deixa aprender, se ele me fecha, né? A humildade já é o contrário. A humildade, ela abre espaço. A humildade, ela me faz olhar para o outro como alguém que tem valor. A humildade me faz olhar para o outro como alguém igual a mim, porque ele é. Porque ele é um ser que foi criado por Deus, simples e ignorante como eu fui, que está evoluindo como eu estou evoluindo, que talvez esteja passando por um momento pelo qual eu já passei, pelo qual eu já superei. Mas ainda tem outras coisas que eu não superei também. Mas ele é um ser em construção, na escala evolutiva, está encarnado, enfrentando seus desafios como eu. E que nessa vida está nessa condição. Nessa vida ele está nesse lugar, nessa condição. Em outra ele pode ter estado em outro lugar, em outra condição, pode ter sido um rei, um príncipe, e eu posso ter sido um morador de rua, né? Mas nessa vida aquela pessoa está naquela condição, naquela posição social ou naquela dificuldade. E a humildade me faz enxergar todos como iguais. Espíritos que estão passando por seus desafios, que são filhos de Deus e que estão construindo sua felicidade no seu caminhar. Porque todos nós saímos do mesmo lugar e todos nós chegaremos no mesmo lugar, que é a felicidade. O caminho, cada um constrói o seu. Então, a humildade, ela liberta a gente, ela abre espaço para a gente, enquanto o orgulho prende a gente, né? A humildade faz com que a gente aceite os nossos desafios. A humildade faz com que a gente passe pelas nossas provas sem reclamar, sem resmungar, sem ficar falando mal de Deus. Faz com que a gente consiga seguir, né? Ela abre também portas para a fé, para a gente confiar, né?
Então, por isso que a humildade é importante. Para a gente poder praticar a caridade, como foi dito aqui, porque se a gente não olha o outro, né, com valor, como merecedor, se a gente não olha o outro como igual, a gente não vai praticar a caridade. E Jesus? Jesus que veio ensinar para a gente tantas coisas, começou com um exemplo da humildade, nascendo aonde? Numa manjedoura. O governador planetário, o rei dos reis, né, o espírito mais perfeito que já passou pela Terra, aquele, né, que falou que é o mestre, que andava sobre as águas, que curava os doentes, que era um com Deus, nasceu numa manjedoura. Por quê? Para dar o exemplo da humildade, já do início. Ele entrou em Jerusalém num burrico. Não foi em cavalos, ostentando. Ele lavou os pés dos discípulos, quando estavam todos discutindo quem seria o maior no reino de Deus. Ele, no meio da discussão, me vai, ajoelha, pega um baldinho de água perfumada, um paninho, e começa a lavar os pés dos discípulos. Enquanto todos estavam discutindo qual deles seria o maior no reino de Deus. E ele fala, os discípulos, para com isso. Ele, não, eu não sou o mestre. Ele, você é o mestre. E eu que sou o mestre, estou lavando os pés de vocês, então vocês agora lavem os pés dos outros e parem com essa discussão. Porque primeiro, o mestre deve dar o exemplo de servir. Mostrando mais uma vez a importância da humildade. Então não sou eu, Daniel, que estou dizendo que a humildade é importante. Não são só os espíritos que estão dizendo, e eles dizem no capítulo, Jesus não só falou que a humildade era importante, como quando ele contou a história do óbolo da viúva, que só deu uma moedinha, e que aquela moedinha na balança pesou mais do que as centenas de moedas. Jesus viveu a humildade, do início ao fim da vida dele. Porque essa foi uma das últimas coisas que aconteceu na vida de Jesus. Isso foi na Páscoa, pouco antes de ele ser crucificado, essa história do lava-pés, quando ele lavou os pés dos discípulos. Pode passar. Então esse Jesus, que viveu essa humildade, o que ele veio fazer aqui? Ele veio nos ensinar o que é o amor de Deus. Ele veio nos mostrar o que é o amor de Deus. Ele veio nos amar como Deus ama. Né, que é um amor, que é outra frase que me marcou muito, né, do que eu ouvi do Haroldo, que eu queria trazer para vocês, que acho que me fez refletir muito, que ele diz, né, que... Eu vou até ler, se eu achar agora. Eu esqueci. Me marcou tanto. Ai, deixa eu achar. Que o amor de Deus passa por cima de todas as convenções humanas. Olha que coisa profunda. Esquece tudo que a gente conhece. Tudo que você acha que é certo ou que é errado. O amor de Deus passa por cima de tudo isso. É muito maior. Deus ama a gente tanto, mais tanto, mais tanto, que é maior do que tudo. E Jesus vem ensinar esse amor pra gente. Porque ele conhece Deus. Porque ele é um com o Pai. Ele é o único que passou por aqui que conhece Deus. Isso é o Haroldo dizendo na palestra dele. Eu estou fazendo um paralelo com o que ele disse. Né? E ele diz, né, que o amor de Deus ele passa por cima de tudo que a gente conhece. E esse amor que Jesus vem ensinar pra gente, dessa caridade que Jesus veio falar pra gente. E essa caridade que a gente tem que tentar, que a gente veio aqui tentar, que a gente vem aqui aprender.
e que a gente não vai conseguir sem a humildade. Se a gente não combater o nosso orgulho. Então, o caminho para a gente combater o orgulho é Jesus. É seguir os ensinamentos, os exemplos. É primeiro servir. É ouvir. É olhar com ternura. É dar mais do que receber. E saber que o outro pode não te dar em troca, porque Jesus deu muito e no final foi traído. E ele sabia que ia ser traído. E ainda assim ele foi lá resgatar o traidor dele no Vale dos Suicidas. Como conta o livro do Humberto de Campos. Então, esse amor que passa por cima de todas as convenções humanas que a gente não consegue entender, foi esse o amor que Jesus veio mostrar, ensinar pra gente. E que a gente um dia vai chegar lá. A gente pode não entender agora, mas a gente pode começar a vislumbrar, começar, né, aos pouquinhos, a tentar se desvencilhar do nosso orgulho, tentar se desvencilhar, tentar ouvir um pouco mais o outro, tentar estar um pouco mais aberto a aprender, tentar estar um pouco mais atento às necessidades do outro. E assim a gente vai combatendo o nosso orgulho, assim a gente vai diminuindo um pouco o nosso orgulho, porque a gente não vai conseguir isso do dia para a noite também. É importante a gente olhar para a gente com honestidade e olhar, né, quando que eu estou sendo orgulhoso. Né? Não é uma questão de olhar para minha roupa, de olhar para o meu carro, não é uma questão material apenas. Porque tem pessoas que têm muita coisa e são bastante humildes. Ninguém é totalmente humilde, ninguém é totalmente orgulhoso. E tem pessoas que não têm nada e são extremamente orgulhosas, que não aceitam ajuda, ou que aceitam e ainda assim aceitam de muito mau grado. Né? Então, não é só isso. É olhar o como eu me comporto, o como eu ajudo, o como eu peço ajuda, o como eu me deixo ajudar. Né? É óbvio que também, né, o como eu consumo também indica um pouco do meu orgulho. Né? O como eu faço minhas escolhas do porquê, né, eu consumo, de como eu consumo, em todas as épocas também tem a ver com o meu orgulho. Né? Porque o consumo está diretamente ligado hoje em dia, né, com essas questões, né, de que grupo eu me insiro, né, o que eu quero parecer. Hoje o consumo está muito ligado, o ter está muito ligado ao parecer, ao ser, ao querer mostrar algo. Então, vale sim uma reflexão, mas é mais do que isso. Né? Como quando Jesus falou que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele não estava falando do dinheiro, né? Ele estava falando da questão do orgulho, do apego aos bens materiais, porque esse apego ele reflete no que eu tenho, porque eu quero mostrar o que eu tenho, porque não basta ter. O orgulhoso quer mostrar. Então, por isso a gente tem que refletir. Se o que eu tenho reflete o que eu quero mostrar, o que eu quero parecer, o que eu quero ser. Ou se o que eu tenho porque realmente me traz benefício, porque realmente me traz saúde, porque realmente me traz bem-estar. Né? E nisso a gente vai fazendo esse exercício de autoconhecimento. Porque eu também não é errado eu querer ter coisas que vão me ajudar a ter qualidade de vida, me ajudar a ter bem-estar, me trazer memórias afetivas, momentos em família. Não é errado, não é ruim. Mas é eu entender o porquê, a necessidade, o porquê eu estou fazendo. É para o meu bem, é para o meu bem-estar, é para o bem-estar da minha família, é para ganhar like, é para mostrar para o vizinho, é para mostrar para não sei quem. É para parecer ser mais do que eu sou. E enquanto eu faço isso, eu estou pensando no meu próximo também, eu estou pensando que o outro também não tem e poderia ter. Né? Eu estou compartilhando, eu estou me compadecendo do outro, eu estou fazendo o que eu posso pelo outro também. Então, assim, eu não estou dizendo que ninguém tem que fazer aqui.
O que a gente deve fazer é refletir, cada um refletir. Se está fazendo aquilo que pode, o melhor que pode. Se está sendo a melhor versão que pode ser de si. Para que a gente possa alcançar esse amor que Jesus veio mostrar para a gente. Essa humildade que Jesus demonstrou. Quando o mestre, o Rei dos Reis, se ajoelhou para lavar os pés dos seus discípulos. Bom, né? Foi bom. Você estava falando, eu me lembrei. O orgulho acaba nos afastando das pessoas, né? Dizem que é aquilo que a gente já tem aprendido, que recusar prece tem a ver com orgulho. Mas fazer prece é uma questão de humildade e caridade. Você pode fazer a prece final, por favor? Vamos então fechar nossos olhos, buscar nos conectar com essa espiritualidade que está aqui na casa trabalhando, com essa espiritualidade que trabalha para Jesus, para esse Jesus que a gente acabou de falar, esse grande exemplo de amor, de humildade, desse amor incondicional de Deus por nós. E nos conectando a Jesus, nos conectamos a Deus, nosso Pai de infinito amor, de infinita misericórdia. E assim nos preenchendo de luz, de amor. Vamos pedir para que possamos sair daqui melhor do que chegamos, para que possamos levar essas reflexões para a nossa vida, para que possamos, a cada dia, de pouquinho em pouquinho, nos tornar melhores, combater as nossas imperfeições e conquistar novas virtudes. E assim, ir construindo nossa felicidade, passo a passo, nessa caminhada, que a gente possa também ir para nossas casas, em segurança, encontrar nossos familiares, nossas pessoas queridas, e ter uma boa semana com todos eles. Que a gente possa fazer desse mundo um lugar um pouquinho melhor. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor,